A Transilvânia, com seus bosques límpidos e cheirosos. Isso sem falar nos demônios, nos cramunhões e nos vampiros que se escondem entre as árvores e os corredores dos calabouços e dos castelos. E o pacotão de viagem ainda é incluído com um guia muito especial. O guia da nossa viagem é ele, ninguém menos e ninguém mais do que Júlio Verne, aparecendo aí de novo, dando as caras aí de novo, porque hoje nós vamos falar de O Castelo dos Carpathos. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mini Prosa, o lugar onde nós falamos de narrativas e a forma como elas afetam a gente e a nossa forma de enxergar o mundo. Meu nome é Guilherme Makoto, estou muito feliz de estar aqui e seja muito bem-vindo ao canal se você nunca tinha visto nenhum vídeo por aqui. Dá uma olhada, tem bastante conteúdo, toda quinta-feira estamos aí com um vídeo novo. Não esquece de deixar o seu like, por favor, que dá aquela força, dá uma ajuda muito boa. E é isso aí. Vamos embora falar de Castelo dos Carpathos, esse livro sinistro. Estamos em 1892 e a cena é mais ou menos a seguinte. Em uma campina, o pastor encaminha as suas ovelhas para próximo ali da vila distante, então ele está ali com seus cães, né, guiando o rebanho. Até que na direção oposta vem caminhando um vendedor, um cara cheio de traquitanas no corpo. O vendedor aborda o pastor, que se chama Frick, e eles começam a trocar uma ideia. E o vendedor, ele com a sua lábia, ele acaba convencendo o pastor Frick a comprar um binóculo. Eis que ele pega o binóculo e começa a observar as planícies distantes, as árvores, os arvoredos, tudo ali. E é nisso que ele tem a intuição de guiar o binóculo, direcionando para um burgo, um castelinho que já teve os seus tempos áureos, mas hoje está em decadência, ninguém mais mora ali. E a vila inteira conhece a história desse castelo, o Castelo dos Carpathos, que fica bem distante ali da vila, lá na beira da montanha, sabe? Eis que o pastor pega e mira o binóculo ali no castelo e eis que ele vê um astro de fumaça. Mas esse não é o Castelo dos Carpathos já abandonado há muito tempo? Não é naquele local abandonado que já não vive ninguém? E é aí que o Frick começa a lembrar das lendas da vila, começa a lembrar das histórias de fantasma, das histórias de assombração, dos demônios e dos gárgulas que se escondem dentro daquele castelo. Ele compra o binóculo do vendedor e vem com o rebanho apressado ali para a vila para contar a novidade de que tem fumaça saindo do Castelo dos Carpathos. E aí naquela mesma noite os habitantes, todo mundo se reúne no Rei Matias. O Rei Matias é o bar ali do vilarejo que todo mundo frequenta. Quando tem reunião da cidade, todo mundo vai ali. É uma espécie de bar que também é uma hospedaria, é uma loucura. É ali naquela noite, todo mundo com medo, em polvorosa, eles começam a bolar um plano. Alguém tem que ir lá no burgo, alguém tem que ir naquele castelinho, descobrir que raios está acontecendo. E essa é a premissa inicial do Castelo dos Carpathos. A gente sempre vai acompanhar esses personagens que vão até o castelo, né? E essa história, ela destoa bastante, né, do cenário que o Júlio Verne ele constrói geralmente ao longo dos outros livros, porque ele é um cara muito da ciência e aqui ele assume um tom deliberadamente sobrenatural, deliberadamente assim de terror às vezes, porque esse castelo é cercado de lendas, ele é cercado de criaturas fantásticas, segundo os aldeões ali. O Júlio Verne é aquela coisa, ele é tido como o pai da ficção científica. Eu já fiz um outro vídeo falando um pouquinho mais do tio Robson, que é o Robinson Crusoe do Júlio Verne. E agora eu tô pegando esse outro livro aqui também um pouco mais desconhecido, outro livro cedido aí pelo meu primo Almir Rogério, muito obrigado Almir. Então hoje a gente vai acabar falando um pouquinho mais de Júlio Verne, mas eu tenho certeza que é um cara que vai aparecer de novo aqui no canal, porque eu ainda não li as grandes obras, né, as obras mais famosas dele. O negócio desse autor é que ele tinha tanta imaginação, ele conseguia imaginar tão bem dentro do que ele sabia de ciência da época, afinal ele devorava periódicos, ele literalmente estudava muito sobre a ciência do tempo dele para poder criar as histórias, e as histórias geralmente elas eram uma ficção científica no limite do possível. Era quase que ele dizendo que aquilo em algum momento ia acontecer, baseado nos estudos que ele fazia do que já era possível na época. E é daí que sai muito da fama de profeta do Júlio Verne, porque ele tem vários dos livros dele que preveram, vamos falar assim, eles conseguiram antecipar inovações tecnológicas que viriam anos depois, muitos anos depois. Aqui no próprio livro que eu tô falando hoje, no Castelo dos Carpathos, que é uma obra um pouco diferente aí do que ele já tinha produzido, né?
Nesse livro ele já vai falar a respeito de, por exemplo, holograma. Ele já vai falar a respeito de gravação sonora, né, em alta qualidade. Então é muito legal. Microfone, cara, ele já tá falando de coisas que não haviam, ou pelo menos haviam, mas de forma muito precária naquela época, sabe? Jules Gabriel Verne nasceu no dia 8 de fevereiro em 1828. Ele e o irmão mais novo gostavam de brincar às margens do rio Loire, na cidade de Nantes. Eu não sei se eu falei o nome certo, Loire, não sei. Mas é a cidade de Nantes, na França. E eles gostavam muito, além de brincar ali na beira do rio, de conversar com os marinheiros, ouvindo histórias aí dos países distantes que eles viajavam, né? Aos 11 anos, Júlio Verne ele fugiu de casa para se tornar marujo e conhecer o mundo. Mas ele não foi muito longe, porque o seu pai, o Pierre Verne, que era advogado, famoso, impediu o menino na primeira escala do navio que ele havia embarcado. Então essa viagem ao mundo do menino Júlio Verne não aconteceu. Aos 16 anos ele vai para uma escola de direito para cumprir o desejo do pai, né, que queria que ele se tornasse advogado. E aos 20 anos ele se muda para Paris com o intuito de seguir a carreira da advocacia mesmo. Só que é também em Paris que ele vai conhecer, além de se maravilhar, né, com aquela cidade cheia de novidades, porque ele era um cara provinciano, indo ali para a cidade grande, então ele se encanta com aquele ambiente de avanços tecnológicos, científicos, mas ele vai conhecer quem? Ninguém menos e ninguém mais do que Alexandre Dumas, escritor aí dos Três Mosqueteiros, acho que Conde de Monte Cristo, né? Conde de Monte Cristo, confere aí, produção. E ele se encanta com as peças de teatro do Alexandre Dumas, os romances do Alexandre Dumas, e ele percebia que tinha aquela verossimilhança histórica nos romances e nas obras dele, né? Ele queria fazer quase que igual, só que com a ciência. Ele queria fazer esse mesmo pano de fundo verossímil, só que com a ciência. A partir daí que ele começa a fazer planos literários, né? Embora ele já fosse formado em direito. Ele emprega-se de 1852 a 1854 como secretário do Teatro Lírico de Paris. E é um pouquinho antes disso, que é em 1851, que ele vai publicar um pequeno conto cujo tema eram viagens marítimas. E é aos 35 anos que ele vai conhecer Jules Hetzel, que é o editor, que foi o grande editor dele, né? O editor por trás aí dos grandes sucessos que viriam depois, os grandes sucessos literários de Júlio Verne. Nesse livro, uma coisa que pega de da hora é porque existe aqui um diálogo muito claro entre antiguidade e modernidade. Todo esse toque sobrenatural do livro é explicado com a ciência, né? Existem explicações lógicas aqui. E a gente tem uma premissa bem simples, né? A gente vai acompanhar, então, grupos de personagens da vila ali que vão sempre se dirigir para o Castelo dos Carpatos. Na verdade, são só dois grupos. O primeiro formado pelo doutor e o Nick Deck. E o outro grupo formado por um personagem que vai aparecer lá no meio da narrativa, que é o Conde Franz. Ele tem uma história que está intimamente interligada com a história do castelo. E aqui eu achei legal, porque aparentemente era uma premissa simples, bem simples, só que do meio pra frente a gente vai ver que tem um passado, tem uma complexidade ali que liga a história desse Conde Franz com o que tá rolando no Castelo dos Carpatos. Uma coisa que engaja nessa história, que eu acho que é o que te mantém preso a ela, é esse suspense. É você saber o que tá acontecendo ali naquele castelo, mas como é que pode? O que tá rolando? E esse suspense vai sendo mantido até o final ali, muito bem pelo Júlio Verne, né, com as suas habilidades literárias já tão bem conhecidas. Sempre que ele começa a história, pelo menos tanto no Tio Robson quanto aqui, no Castelo dos Carpatos, ele vai criar um pano de fundo. Ele vai primeiro descrever a geografia daquele espaço, vai descrever onde se situa, em que país que a história está sendo narrada. Mas o mais legal para mim realmente foi o tom sobrenatural da história. Quando o cara consegue realmente entrar, não vou falar quem entra, mas consegue entrar no castelo, dá até uma sombra, assim, que tá tudo muito escuro, meu. Você não sabe o que pode acontecer. Ele começa a ouvir vozes e tudo tem essa explicação científica, mas a forma como ele vai expondo isso lentamente deixa a gente bem interessado para entender o que tá por trás daqueles mistérios. Lembra até pouquinho assim, sabe o quê? Scooby-Doo. É isso aí. Junta uma galera rebelde, desordeira, que quer descobrir o que tá por trás daquele mistério. E todo mistério tem uma explicação, tem um motivo, né? O vilão, geralmente, ele articula tudo, porque ele tem uns planos maquiavélicos ali. Cara, mesma coisa.
Tem um detalhe legal. Pelo que eu pesquisei, apesar disso não constar em fontes muito oficiais, muito confiáveis aí, mas se diz que esse romance influenciou bastante o Drácula, de Bram Stoker, que também se passa em Transilvânia, né? E também tem essa pegada de castelo e tal. Eu não li esse livro também, um dia eu vou ler. Mas é o que dizem por aí, Só termino aqui fazendo um pequeno parêntese para falar alguns problemas, né? Que eu acho que nós, leitores aqui do século XXI, quando a gente for ler, a gente vai encontrar na obra do Júlio Verne aquela coisa, né? As mulheres são personagens menores dentro da narrativa, não tem protagonismo, elas estão sempre chorando, sabe? Pelos maridos que se foram, que partiram em alguma jornada. Cara, as minorias, velho, isso é um problema. Pelo que eu vi, ele já tinha um tratamento meio esquisito das minorias em outros livros, né? Tô falando dos negros, tô falando dos povos indígenas. E aqui o problema é o tratamento com o judeu. Tem um personagem que é judeu e ele é retratado de uma forma muito, assim, pejorativa, tá ligado? Ele é como se ele fosse mesquinho, ele fosse sovina. É esse vendedor que vende o binóculo pro freak, né? O pastor lá do começo da história. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Deu um problema aqui na câmera nova. É uma câmera que, inclusive, quero agradecer o Gabriel, que tá me cedendo, me emprestando essa câmera aqui. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado por sua presença aqui. Não se esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, seja bem-vindo. Se inscreve aí, fica à vontade. Deixa aí seu comentário. E é isso aí. E não esquece de mandar aquela crítica construtiva, porque o meu objetivo é melhorar. E sempre. Muito obrigado e até o próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e yeah!